Bom dia, pessoal. Hoje estou trazendo aqui para vocês o metabolismo do ferro. Então, para meu estudo, eu utilizei esse artigo como base e os slides do professor Ian Amaral. Tá. Então, qual a importância do ferro? Para que o ferro é importante para o nosso corpo, certo? O ferro ele é importante para a formação da hemoglobina e da mioglobina. Então, vai ter o transporte do oxigênio, que é importante para o nosso funcionamento, e o armazenamento desse oxigênio, certo? Fora isso, é importante também para a formação do grupo M, tanto na mitocôndria como na medula, certo? Além disso, o ferro é importante também para vários metabolismos, quase todos que utilizem energia, pois o ferro ele é importante para a produção de potenciais redutores e produção para ATP, GTP. Fora isso, o ferro ele é importante também para a síntese de sais biliares, que vão ter funções bastante importantes para o nosso organismo. Também ele vai participar da cadeia transportadora de elétrons, já que o ferro ele é importante para a formação do citocromo e alguns cofatores enzimáticos, que vai estar ajudando as enzimas a catalisar o processo. Certo, e como eu obtenho esse ferro? Esse ferro ele pode ser obtido através da ingestão de alimento ou através da reciclagem de hemácia senescente. Então, o ferro ele pode ser obtido de duas vias. A primeira, a via do ferro M, e a via do ferro não M. A via do ferro M, também chamada de ferro orgânico, ele é importante, pois ele vai fornecer o ferro de forma mais fácil em comparação com o ferro não M, já que o enterócito, que são células da mucosa intestinal, ele absorve facilmente o ferro na forma ferrosa. Então o ferro M ele é obtido através principalmente das carnes, e o ferro não M ele é obtido através de vegetais ou até mesmo grãos. Porém, a nossa necessidade de ferro diariamente é 40 mg. Porém, na dieta, como vocês podem ver, diariamente a gente obtém o ferro de 13 a 18 mg. Então aí já dá para a gente perceber que a maior parte do nosso ferro ele vai vir dessas células senescentes, que são as hemácias, ou células velhas que utilizem esse ferro, como por exemplo a mioglobina. Tá, então, mas certo, esse ferro é importante, mas como é que ocorre a absorção desse ferro? Primeiro eu vou estar falando como ocorre a absorção do ferro M, que é o ferro orgânico, certo? Aqui, como vocês podem observar, o M, como eu falei, ele já está na sua forma, vamos se dizer assim, ferrosa. Então o enterócito ele prefere essa forma 2+, ele só consegue absorver se for essa forma 2+, que é a ferro na sua forma ferrosa. O M então ele vai passar pela proteína carreadora de M, essa daqui, como vocês podem observar, que também pode ser chamada de HCP1 para facilitar. Após entrar o grupo M, pela ação de enzimas denominadas de hemoxigenase. Então essa enzima vai fazer o que? Ela vai degradar esse M e disponibilizar o ferro para dentro do enterócito. Esse ferro 2+, dentro do enterócito, ele pode ir para duas vias. A primeira via é a via da ferritina, que é uma via de armazenamento do ferro dentro do próprio enterócito. Então, se tiver muito ferro no sangue, eu não preciso de mais ferro no sangue, por exemplo, então ela vai ficar armazenada nos enterócitos em forma de ferritina. E a outra principal via vai ser a de transporte desse ferro para fora desses enterócitos, e que
tenha uma disponibilidade do ferro para o sangue, né? Certo. Como eu falei anteriormente, o ferro não M, ele é difícil de ser absorvido pelos enterócitos. No caso, o ferro na sua forma férrica, ele não é absorvido. Ele precisa de uma enzima. Essa enzima vai ser chamada de citocromo B duodenal redutase. Essa enzima ela é importante, pois ela vai oxidar o ferro, fazendo com que o ferro 3+, ele se forme e se transforme no ferro 2+. Esse ferro 2+, então, ele vai ter um transportador específico para ele, que vai ser o dimetil, transportador dimetil divalente. Então, divalente ferro 2+, certo? Então, já dá para perceber que esse transportador ele não aceita ferro 3+, então por isso que o interócito não absorve ferro 3+. Então, o ferro ele entrou para dentro do interócito. Esse ferro também ele vai ter a mesma via do outro, tanto uma via de armazenamento, uma via de transporte, certo? E como funciona essa via de transporte em si? Essa via de transporte ela vai ser o ferro saindo do enterócito, que está lá no intestino, passando pelo transportador que é denominado de ferroportina. Esse transportador ele vai permitir que o ferro saia de dentro do enterócito para fora do enterócito para ir no sangue. Esse ferro 2+ agora ele não tem a capacidade de ser transportado pelo sangue, já que para a gente transportar o ferro pelo sangue precisa de uma proteína que ela é denominada transferrina. Só que a transferrina ela tem afinidade apenas pelo ferro na sua forma férrica, que é o ferro 3+. Eu vou falar ferro 3+, ferro 2+. Ferro 2+, ferrosa, ferro 3+, férrica. Então, o ferro 2+, pela ação da enzima efaestina, sofre uma redução e forma o ferro 3+. Agora sim, a transferrina ela é uma proteína que já fica circulando no sangue, ela é sintetizada e fica circulando no sangue. Então, ela encontra esse ferro 3+, forma um complexo que pode ser chamado de TFF3+, e assim pode ser transportada por sangue. Isso é a forma da gente obter ferro pela dieta. A outra forma, que é a principal, que aqui é mais importante, vamos se dizer assim, em questões de quantidade de ferro no sangue, é a reciclagem de hemácias velhas. Certo? Então, como ocorre isso? O macrófago ele está lá caminhando pelo sangue e ele detecta essa hemácia velha. Então, ele vai fagocitar essa hemácia velha e vai fazer o quê? Quando ele fagocita essa hemácia velha, ele destrói essa hemácia e apenas deixa o ferro, certo? Nesse macrófago, o ferro ele vai passar pelo transportador de ferroportina. E aí que eu digo a dica a vocês. Toda vez que for ferroportina, transportador de ferroportina, no caso transportador de ferro, ele vai sempre saindo da célula. E o transportador, que é o DMT1, ele vai sempre entrar na célula. Então, para não se confundir, é só FPT, que é a ferroportina, sai e DMT1 entra, certo? Então nesse macrófago vai ocorrer isso de ele tá recebendo esse ferro 2+, porém lembrando que esse macrófago ele tem que liberar esse ferro, vai sair pela ferroportina, certo? Só que ferro 2+, ele não tem afinidade pela transferrina, então não vai adiantar muita coisa. Então esse ferro 2+, para ele ser transportado, tem uma enzima denominada ceruloplasmina, que ela fica próxima ao macrófago, no caso na superfície do macrófago, e ela vai fazer o que? Ela vai fazer com que o ferro 2+, ele se transforme no ferro 3+, que posteriormente vai achar a transferrina e formar o complexo TFF3+. Então aqui, como vocês podem observar,
vai ser uma reação de redução novamente, certo? Deixa eu ver aqui. Tá. Agora, certo. Esses ferros estão sendo transportados pelo sangue, pela transferrina. Esses ferros, ele vai ser transportado até chegar na medula óssea. Na medula óssea, lá é onde sintetiza as células precursoras das hemácias, certo? Da hemoglobina. Então, para formar hemoglobina, precisa sintetizar os precursores que eu vou chamar de eritoblasto, certo? Então, eles estão lá na medula óssea. Agora, como é a formação desse eritoblasto na hemácia, certo? Ok, tá. Então, como eu falei anteriormente, vai ser ter o transporte desse TFFE, tem como dar zoom, desse complexo TFF3. Então, ele vai reconhecer o transportador de transferrina no caso. Então, vai fazer a endocitose. Lembra que quando fazer endocitose, nesse caso, ele vai criar uma vesícula juntamente com o receptor que se acoplou. Essa vesícula, ela vai fazer com que haja vias intracelulares que ative bombas de próton, fazendo com que tenha uma queda de pH. Então, o pH está normalmente 7,5 e com essa bomba de próton, os H+ vai entrando nesse endossomo e vai fazendo com que diminui o pH, fazendo com que o complexo transferrina mais o ferro, ele se desassocie. Então, não vou ter mais o complexo, vou ter o F3+ na forma livre, né? Porém, as células que necessitam do ferro, elas apenas pegam esse ferro na forma F2+, não na forma F3+, então para elas não funciona. Então lá no endossomo mesmo, por enzimas denominadas tryptase, vai ocorrer a oxidação desse ferro, formando o ferro na sua forma férrica. E lembra que eu falei? Entrada de ferro para dentro da célula transportador de metais divalente. Então o F2+ ele está dentro da célula agora e vai formar hemoglobinas, ou pode ir para uma via de armazenamento que é a ferritina. Sempre tem essa opção da ferritina. E quando esse ferro sair, esse endossomo que é criado, ele vai para a superfície transportando a transferrina sem o ferro, que pode ser chamado de apotransferrina. Então, a apotransferrina é quando a transferrina ela não está levando ferro. Lembra que a transferrina ela tem 2 sítios, então ela pode levar 2 moléculas de ferro. Então, ele vai reaproveitar, vamos dizer assim, a transferina, que é a apotransferina, que é ela deficiente de ferro. Aí ela vai voltar para o sangue, pegar outro ferro, F3 ferro, né, na sua forma F3+, e voltar. Aqui está um exemplo mais completo, certo? Então, repetindo, o complexo vai chegar, se ligar no receptor, esse receptor vai ativar uma via que vai formar uma vesícula, né, endocitose, formar o endossomo. Aí vai ocorrer vias intracelulares ativando bombas de próton, fazendo com que diminua o pH. Quando diminui o pH, o complexo se desfaz, o ferro é liberado. Antes, o ferro está na sua forma ferro 3+, ele pela ação da enzima CYP3 fica na sua forma F2+, e sai, esse ferro é liberado. E o endossomo ele é reaproveitado. Então, a transferrina deficiente de ferro é reaproveitada para pegar outro ferro. E os receptores também. Tá, certo. Mas como é que ocorre a regulação do ferro? Já que existem diversas doenças, como por exemplo a anemia. Então eu não posso ter baixa de ferro no meu sangue e nem
tão alta de ferro no meu sangue, que é a hemocromatose. Certo. Existem dois tipos de via. A primeira vai ser a via extracelular, que vai ter a ação da hepcidina, e a segunda vai ser a via intracelular, que vai ser em relação à síntese e degradação de proteínas, certo? Vou estar começando a falar um pouco da via extracelular. A via extracelular, ela vai funcionar da seguinte forma: se eu tenho alta de ferro no meu sangue, eu não vou querer fazer mais ferro, não vou querer transportar mais ferro para o sangue, eu vou querer armazenar esse ferro na ferritina, né? Então, eu até coloquei aqui diretamente proporcional, porque se o ferro, grandes concentrações de ferro, vai fazer com que haja grandes produções de hepcidinas, que é um hormônio que vai fazer com que diminua os níveis de ferro do sangue, certo? Então, essa hepcidina, ela é sintetizada no fígado e ela é sintetizada com o estímulo da... aqui não tem, desculpa até que eu não coloquei, tem o transportador da transferretina com a proteína da hemocromatose. Então, esses dois receptores, deixa eu voltar lá. Esses dois receptores, eles se interagem. O receptor de transferrina, ele detecta as quantidades de ferro que a transferrina está transportando. Então, se a transferrina está transportando muita quantidade de ferro no sangue, esse receptor de transferrina ele envia uma sinalização para que a proteína da hemocromatose comece a sintetizar esses hormônios, que é a hepcidina. Então, a hepcidina ela vai ser importante para diminuir os níveis de ferro no sangue. Como vocês podem ver, excesso de ferro no sangue ativa a hepcidina, anemia desativa a hepcidina. Então, o que a hepcidina vai fazer? Eu vou começar primeiro falando dos macrófagos, certo? É importante a ação da hepcidina nos macrófagos, já que a hepcidina, ao se ligar no transportador de ferroportina, ele vai formar um complexo e vai formar a vesícula, né? Ocorrer a endocitose. E essa hepcidina, ela vai começar a degradar essas ferroportina. Quando ocorrer essa endocitose, vai começar a degradar essas ferroportinas, assim, diminuindo o transporte de dentro do macrófago para fora do macrófago, para o sangue. Então, esse ferro ele fica armazenado no sangue, já que os níveis de ferro estão altos. Eu até passei uma informação, mas eu vou voltar. E a hepcidina no enterócito ele vai ter uma ação diferente. Ele vai impedir que haja absorção do ferro. A hepcidina ela vai fazer com que pare de sintetizar o transportador de metil divalente. Então, a hepcidina nos enterócitos é importante para diminuir a absorção de ferro, fazendo com que diminua a expressão do transportador de metil divalente. E ela é importante também para inibir a ferroportina. A hepcidina, um grande problema, é quando ocorre inflamação, uma infecção. Lembrando que quando ocorre uma inflamação, a primeira coisa que o nosso corpo faz é o quê? Produzir proteínas que vão lá resolver o problema, vamos se dizer assim. E uma dessas proteínas é a interleucina 6. Ela é um pouco ruim e ela é ruim para pessoas que têm inflamação, e essas pessoas elas sofrem de anemia. Por quê? Porque essa interleucina 6 ela vai fazer com que haja a produção dessa hepcidina, estimula a produção dessa hepcidina. Se tiver muita hepcidina, eu vou ter menos ferro no sangue,
Então, as pessoas que têm anemia, por exemplo, ou baixo de ferro no sangue, vai ficar com uma maior deficiência, porque essa interleucina e outras, deixa eu ver o nome aqui, e outras citocinas, elas vão fazer com que haja diminuição, o estímulo da hepcidina. Voltando aqui uma informação importante, lá na medula óssea, óssea, eu vou dar um exemplo da hemácia. Como é a formação da hemácia? Vai ter o eritoblasto. Esse eritoblasto, ele vai começar a produzir hemoglobinas com a presença do ferro, e esse eritoblasto ele se converte em eritrócito, no caso, hemácias. Então é assim que se forma a hemácia, certo? Lá na medula óssea, o baço é importante para quê? Para produzir os macrófagos, certo? Tudo que for relacionado à defesa, certo? Defesa do organismo. Agora eu vou falar um pouco da via intracelular do ferro. Essa IRP, ela é importante, pois ela é uma proteína reguladora do ferro, como o nome já diz. O IRE, por exemplo, ele é um RNA mensageiro que vai produzir, sintetizar, no caso, diferentes proteínas, como por exemplo a ferritina, que é uma via de armazenamento, ela é uma proteína que vai armazenar o ferro, o receptor de transferrina, no caso a transferrina, e vai produzir hemoglobinas ou mioglobinas, células que precisam do grupo M, da molécula M. Então, se eu tenho uma alta quantidade de ferro no sangue, essa proteína reguladora de ferro, ela perde afinidade pelo elemento responsível do ferro. Então, o IRP, vamos dizer assim, ele funciona como um fator de transcrição, não um fator de transcrição, mas uma proteína realmente regulatória. Então, se eu não tenho IRP no RNA, nesse RNA mensageiro, o IRP, no caso, ele não vai se ligar a esse RNA mensageiro, já que eu tenho altas quantidades de ferro, certo? Nesse daqui, no caso. Então, não vai ter a formação de células que vão captar o ferro, que são as transferrinas, né? Elas que vão transportar o ferro para o sangue. Então, se eu tenho altas quantidades de ferro no sangue, a IRP ela vai perder a afinidade pelo RNA mensageiro, que é o IRE, e não vai ocorrer a síntese de proteínas que vão captar o ferro, certo? Agora, para formar a ferritina e formar o grupo M, ocorre. Por quê? Faz totalmente sentido. Se eu tenho grande quantidade de ferro, eu vou querer armazenar esse ferro. Se eu tenho grande quantidade de ferro no sangue. E aqui, se eu tenho grande quantidade de ferro, eu vou produzir mais moléculas que precisam desse ferro, para eu gastar esse ferro no meu sangue. Certo? Então, por isso que aumenta a síntese de hemoglobinas, mioglobinas, células que precisam desse M. E agora eu vou falar com a baixa do ferro. A baixa do ferro, a proteína reguladora, ela tem alta afinidade pelo RNA mensageiro, que vai ser o IRE. Então, quando eu tenho... isso varia, tá, pessoal? Varia na região, esqueci de falar. Na região 5' com a presença do ferro, a IRP ela perde afinidade. Então ela não se liga na região 5' e com alta de ferro. Já na região 3', calma. Não, eu falei ao contrário. Desculpa. Eu falei que na região 5', no caso, quando tem uma alta de ferro, eu perco a afinidade, isso mesmo.
e na região 5' com baixa de ferro eu ganho afinidade. Então, eu tenho baixa de ferro, o IRP ele vai aumentar a afinidade pelo RNA mensageiro e quando vai fazer com que ele se ligue, né? Ele vai ter alta afinidade e vai gerar vai fazer com que aumente a captação do ferro. Então eu vou querer mais ferro no sangue. Se eu tô, por exemplo, uma pessoa com anemia, ela precisa que o IRP tenha essa afinidade pelo IRE, porque o IRP ele vai se ligar ao IRE e vai promover que haja a captação. E melhor ainda, ele vai bloquear a produção de ferritina. Então não vou ter armazenamento, não vou ter estoque desse ferro. Melhor ainda, porque eu preciso desse ferro para o sangue, não posso ficar armazenando ele nas células. E o mesmo vai ocorrer para a síntese do grupo M. Eu já estou com pouco ferro no sangue. Para que eu vou sintetizar hemoglobina ou mioglobina? Ou células que precisam desse ferro? Não tem precisão, porque eu já estou com baixa de ferro no sangue. Falando agora alguns fatores que vão auxiliar e alguns que vão prejudicar a absorção de ferro. O que vai aumentar a absorção de ferro? Tá. Como a gente já viu nesse caso, vai ser se eu tiver, no caso, precisando de hemoglobina, se eu tiver baixa concentração dessas hemoglobinas, que no caso o que vai aumentar vai ser a alta taxa de eritropoiese. Esse eritropoiese, ele é a via que vai produzir o eritrócito, certo? Ele é a via, primeiro produz o eritroblasto e depois o eritrócito. Então essa é a via. Então altas taxas dessa via produz mais hemácia. Pessoas que têm, por exemplo, estão com baixa de oxigênio, como a gente viu em hemofisiologia, essas pessoas elas se adaptam e começam a produzir mais hemoglobinas. Outra coisa, se eu lembrar eu digo outra coisa. E o que vai diminuir a absorção? Vai ser justamente aquilo que eu falei aqui. A presença de proteínas que vão impedir a inflamação local. Como, por exemplo, interleucina, macrófagos, certo? Então, macrófagos não, interleucina, entre outros. Então, essa interleucina, por exemplo, essas células que são citocinas, elas vão fazer com que estimule a produção de hepcidina, fazendo com que diminua os níveis de ferro no sangue. Então, por isso que diminui a absorção. E outra coisa que eu trouxe bastante interessante aqui é a ação dos parasitas. Lembrando que, como a gente viu nas aulas de parasitologia, esses parasitas eles vão no intestício e vão fazer buracos, vão se alimentar do intestino no caso. E com isso pode ocorrer sangramentos, que vai ter a perda do ferro, e pode também ocorrer cicatrizes, fazendo com que essas células da mucosa intestinal, que são os enterócitos, elas não consigam absorver o ferro, perdendo assim sua função. E é isso, pessoal. Foi só isso que eu quis dizer mesmo. Espero que tenha gostado. E qualquer dúvida pode falar comigo.